O Brasil tem hoje mais de 700 casos da variante Delta da Covid-19. Veja só, segundo o Ministério da Saúde, essa cepa já é registrada em 14 estados e no Distrito Federal. Mesmo assim, diversas regiões do país estão anunciando flexibilizações, uma reabertura maior de bares, restaurantes, enfim, flexibilizações de maneira geral, mas junto disso, a preocupação com a variante Delta. Então, nós vamos receber agora, à distância, dois convidados para que nós possamos, então, abordar um pouquinho mais sobre essas questões da variante Delta e quais são os perigos da gente observar flexibilizações aí por todo o país. Vocês já estão vendo na tela os nossos dois convidados que gentilmente aceitaram o convite. A Ethel Maciel, que é professora, doutora da Universidade Federal do Espírito Santo, e também temos o virologista Fernando Spilk, que também é professor da Fevale, uma universidade no Rio Grande do Sul. Bom, muito bom dia, obrigada pela gentileza de estarem aqui conosco. Começarei aqui gentilmente com o lado feminino entre os convidados, com a professora Ethel. Professora, quando a gente fala de variante Delta e ao mesmo tempo nós observamos as notícias de flexibilizações, a senhora acha que é uma equação boa para esse momento ou a gente deveria colocar um pezinho no freio na nossa ansiedade de querer a nossa vida de volta e segurar um pouquinho mais? Bom dia, Elisa. Bom dia, Nonato. Bom dia, Fernando. Um prazer estar aqui com vocês. É exatamente como você falou, Elisa. A gente precisa ficar monitorando, aprender com o que está acontecendo nos outros países do mundo, né? Nós estamos vendo um exemplo de Israel, que vacinou com a vacina da Pfizer, que é uma vacina que tem uma proteção contra a infecção grande, com um aumento expressivo de casos e de internação. Ainda aprendendo em Israel, a grande parte de pessoas que estão internando nesse momento são pessoas não vacinadas. Infelizmente, Elisa, temos muitas pessoas, como nesses países a vacinação não é obrigatória, que se recusam a vacinar. Então, hoje em Israel, nós temos 5 vezes mais idosos, pessoas acima de 60 anos, não vacinados, internados, que aqueles que se vacinaram. Então, o número é bem diferente. Mas a gente precisa aprender, porque Israel já está com 80% da população vacinada e, mesmo assim, enfrenta esse aumento expressivo de casos de internação. E o Brasil, né, Elisa e Nonato, a gente não chegou, estamos aí um pouquinho mais de 20% com as 2 doses. Então, dependendo um pouco do estado, né, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas em relação ao Brasil, em torno de 20% com as 2 doses. Então, é uma preocupação e essas flexibilizações elas precisam ser muito bem pensadas. A gente está vendo o Rio, que já apresenta um aumento expressivo de casos, e muitos estados, Elias, para concluir, fecharam leitos. E a gente precisa aí de ter um monitoramento para rapidamente poder abrir em caso de necessidade. Doutor Fernando, pelo que está posto, a variante Delta é a nossa principal ameaça neste momento ou não exatamente? E se for, que medidas que os estados podem adotar frente a esse avanço da variante Delta para tentar contornar um pouco mais a situação por aqui, à medida em que, como bem explicou a doutora Ethel, a gente não tem uma vacinação completa como outros estados que acabaram sofrendo novamente a partir da Delta. É possível a gente fazer um trabalho de prevenção e até olhando para o que acontece nesses outros países, doutor? Seguramente, nós deveríamos estar muito atentos e aprendendo com as experiências, né? Bom, primeiro, bom dia, Elisa, Nonato, Ethel, prazer estar aqui essa manhã. O que acontece? O destino, o desfecho do impacto de como a variante Delta ela se propagou por diversos países está muito relacionado com a taxa de vacinação. Foi muito bem colocado pela Ethel, né? Esses surtos na população não vacinada. A gente tem visto diferenças, por exemplo, Canadá e Estados Unidos com pequena diferença no grau de vacinação, na atitude das pessoas no retorno à segunda dose. Eles já têm hoje epidemias de Delta completamente diferentes. Respondendo objetivamente a tua pergunta sobre se Delta é o nosso maior desafio, Delta é um dos desafios, sim. Ela pode, e já temos aí preocupação em relação ao Rio de Janeiro, Distrito Federal, estados onde ela avançou mais, a gente já começa a ver um aumento do número de casos. Ela pode ser um prolongador do processo, ela pode sim
se não forem tomados cuidado, fazer com que a gente tenha nova elevação do número de casos. Então, ela é um desafio importante. Mas nós temos outros desafios. Eu quero lembrar a todos que a variante Gama, uma variante que produziu centenas de milhares de casos no país desde que iniciou seu trajeto, ela não está arrefecendo completamente. Delta está ocupando espaço, mas Gama continua muito importante, emitindo ramos, né? A gente já está falando aí de P.1, P.2, P.7, né? Quer dizer, ela continua evoluindo, nós temos de estar atentos. O problema é que a gente no Brasil praticamente não tem mais plano B, né? O que nós temos hoje, na maioria dos estados, é vacina à disposição na velocidade que temos. Não existe mais, conversando aí com os gestores públicos, a gente não vê mais nenhuma vontade, né, ou uma consciência da possibilidade da gente precisar adotar outras medidas em algum momento. Seria um momento, então, pessoal, de segurar um pouquinho as flexibilizações ou... Se a população, quando eu digo população, todos nós, né? Porque fica parecendo que a gente só fala dos outros, mas evidentemente a gente está falando de todos nós, somos todos seres humanos e temos de nos cuidar. Se todos nós tomássemos os cuidados de usar absolutamente a máscara, não entrar no elevador, por exemplo, com pessoas, com muita gente, ou de repente não frequentar lugares que estejam já amontoados de pessoas e tal. Se nós seguíssemos exatamente, vou inverter a ordem da pergunta, começar com o doutor Fernando. Doutor, se nós tivéssemos uma absoluta consciência desses cuidados, a gente poderia viver as flexibilizações independentemente de Delta, de Gama? O problema é qual? É a força da variante ou é a gente que não consegue se comportar exatamente dentro de uma emergência sanitária? Olha, o vírus não faz nada sozinho. Se uma variante tem mais transmissibilidade e nós dermos chance, aí ela vai se espalhar mais. Nós temos aí, da esfera individual à esfera pública, problemas no controle da epidemia no Brasil, né? Nós temos um bom contingente da população, nós temos 7 milhões de pessoas que não retornou para a segunda dose, nós temos um entendimento um pouco equivocado de que o processo já passou, nós estamos começando a fazer pequenas aglomerações que também são problema para reiniciar surtos, né? E, efetivamente, as flexibilizações, talvez seja o momento da gente colocar um pouquinho o pé no freio, ser um pouco mais cauteloso. Essa semana eu ouvi uma frase ótima, né? Uma pessoa me disse assim, no tempo da pandemia, cuidado pessoal, o tempo da pandemia não passou ainda. Agora, doutor Etel Maciel, pegando ainda como gancho essa resposta, o tempo da pandemia não passou ainda e a gente tem uma vacinação um pouco mais avançada agora do que tínhamos há algum tempo atrás, talvez com um pouco mais de fluência. Mas ainda assim não está no ritmo ideal ainda, né, doutor Etel? E pode passar a falsa sensação de que a gente está já imunizado, principalmente quando a gente fala a maior parte da população adulta estará vacinada no final de setembro. Estará vacinada em primeira dose, o que não garante imunização. E ainda que garanta, acho que todos aqueles cuidados que a gente tem alertado vão permanecer, né? Exato, exatamente isso, Nonato, porque nós já sabemos de estudos, evidências científicas já publicadas, que quando nós temos essa variante Delta, ela é muito mais transmissível e, inclusive, pessoas que estão vacinadas, quando se infectam, ainda que não desenvolvam uma doença mais grave, elas também podem transmitir. Então, isso foi, vamos dizer, a grande descoberta em relação a essa variante Delta no estudo feito pelo Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos e que começa a nos preocupar, porque até o surgimento da Delta, as pessoas vacinadas, quando se infectavam, também tinham uma transmissão diminuída, tinha menos vírus, produzia menos vírus, que a gente chama de carga viral, né? E aí transmitia menos, diminuía também a transmissão. E a Delta mudou isso, Nonato. A Delta também mudou essa relação de proteção da primeira dose. Então, nós já sabemos que para a gente ficar protegido ou mais protegido contra o desenvolvimento de doença mais grave em relação a essa variante Delta, a gente precisa das 2 doses. E isso que o Fernando falou é bastante preocupante. A gente tem aí um número expressivo de pessoas que não voltaram para a segunda dose e elas estão mais suscetíveis a desenvolver uma doença mais grave
se infectarem, né, com essa variante Delta e com outras variantes, né? O Fernando falou da Gama, né? Agora a gente tem a Gama Plus, né, Fernando, que o Fernando estava dizendo aí da evolução. O vírus está evoluindo, Nonato, e nós continuamos parados lá naquela ideia de que a gente vai tirar máscara, de que daqui a pouco a gente pode fazer tudo, inclusive vindo das nossas autoridades. Então, acho que a comunicação nesse momento, ela é fundamental. Como a Elisa falou, o comportamento individual, ele é muito influenciado pela comunicação das nossas autoridades, né? Então, assim, há uma relação direta. Então, a gente precisa de mais responsabilidade nessa comunicação dos governos, e aí todos, né, federal, estaduais, de dizer que nós estamos numa pandemia, não podemos ainda baixar a guarda, precisamos manter as medidas, precisamos continuar usando máscara, fazendo distanciamento, ficando em local aberto, né, em local arejado, porque a Covid se pega pelo ar, né, a gente sempre tem que dizer isso. Aquela ideia que a gente tinha de transmissão de superfície, né, de você tocando as coisas, mudou muito. A gente aprendeu muito ao longo, né, desses 15 meses. Então, a gente precisa comunicar melhor, usar máscara mais filtrante. A gente vê as pessoas com máscara com o nariz de fora, máscara no queixo, né, ainda hoje. Então, a gente precisa melhorar a forma de comunicar para que as pessoas também possam fazer as coisas corretas. Informação é tudo, né, gente? No começo, a gente ficava tão apavorado que parecia que Covid era que nem pulga, né? Ficava pulando de um lugar para o outro e a gente achava que ia pular na gente. E aí, com o tempo, a gente foi aprendendo, né? Que a gente tem que proteger aqui, não é esse lance de máscara na boca. O que a gente vê, dá vontade de chegar nas pessoas e falar assim, dá licença, deixa eu ajeitar sua máscara só um instantinho, né? A gente fica só observando ali o jeito que todo mundo usa máscara. Professor Fernando, que é professor e virologista, estava aparecendo agora há pouco aqui na Tarja que são mais de 700 casos da variante. Tá ali, ó. O país tem hoje mais de 700 casos confirmados da nova cepa. Eu gostaria de ouvi-lo, por favor, se esse número não seria um número maquiado, assim, digamos. De que maneira eu me refiro? Que pode ser muito maior, porque todas as pessoas que testam para Covid-19 ou que são detectadas com Covid-19 não passam por aquele exame de sequenciamento genético para dizer de onde vem a variante. Então, esse número de 700 é só aquilo que a gente tem, de fato, testado e visto por meio de um exame. Ele pode ser muito maior, né? Não, seguramente ele pode ser maior. Eu não diria que ele é maquiado, eu diria que é o número que temos, né? O que acontece? A caracterização, né, seja por sequenciamento, seja por genotipagem, por PCR diferencial, evoluiu muito do ano passado para cá. Para vocês terem uma ideia, hoje 90% das sequências de vírus conhecidas, do SARS-CoV-2, conhecidas e registradas aqui no Brasil, são feitas através de redes como a rede que eu coordeno, a Coronaômica, do Ministério da Ciência e Tecnologia, a rede da Fiocruz, a rede aí do Butantan, em São Paulo, enfim, redes que se dinamizaram muito ao longo desse ano. A gente tem muito mais sequências, está sabendo muito mais do processo esse ano. Agora, uma epidemia do tamanho da epidemia brasileira, é muito difícil chegar a um contingente de caracterização que seja realmente assim, em números tão expressivos em relação ao total. Então, são 700 casos confirmados, mas seguramente a gente tem mais casos. Para nós, hoje, o importante é avaliar, dentro dos trabalhos que a gente tem feito, qual é a relação. O que a gente tem de gama de um lado, algumas outras variantes que aparecem aí no meio, ou linhagens mais antigas, e a delta. O que nós estamos vendo é que nos estados está havendo uma briga aí. Alguns estados, como Rio de Janeiro, já está avançando para quase metade, daqui a pouco vai passar da metade do número de casos sendo relacionado à delta. No Distrito Federal, a gente está numa situação similar. Rio Grande do Sul, São Paulo, outros estados, a gente está aí na faixa entre 10% e 15%. A gente tem que continuar avaliando isso. E muito atentos ao número de casos nessas regiões. Se em uma região, delta começa a se tornar a variante majoritária e a gente começa a enxergar elevação de casos, bom, daí é um aviso, será um alerta para as autoridades para que a gente avance em determinadas medidas. Doutor Etel, só para a gente fechar aqui a nossa conversa, tudo isso motiva e reacende uma discussão sobre terceira dose. É algo que está no radar, que a gente tem que continuar acompanhando e que possivelmente as pessoas que tratam da saúde estão aí atentas a isso, como já ocorre em um ou outro país do mundo?
Olha, Nonato, eu acredito que o Programa Nacional de Imunização vai precisar colocar isso no planejamento. E quando eu falo planejamento, é compra de doses, né? Pensar como que isso vai ser feito, tempo. Nós já estamos vendo os países que começaram a vacinar um pouco antes que nós, né? E aí, nosso estudo de caso tem sido Israel, pela velocidade da vacinação. Israel já iniciou a terceira dose para todas as pessoas acima de 60 anos. Os Estados Unidos anteontem, a agência americana, o FDA, aprovou a terceira dose. E ontem, o CDC, né, o Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos, definiu quais os grupos que receberiam a terceira dose. Lembrando aí que há uma diferença, né, entre terceira dose e dose de reforço, porque a terceira dose é definida por grupos, né? Que grupo vai receber essa terceira dose? E nesse grupo vai ser considerado vacinado quem tem as 3 doses. Nos Estados Unidos, a definição foram pessoas que têm doenças que vão diminuir a resposta imunológica. Quando a gente toma vacina, a gente ativa o nosso sistema de defesa. Mas algumas pessoas, por condição de alguma doença de base, por exemplo, câncer, por exemplo, pessoas que têm uma doença renal, pessoas que têm algumas síndromes, pessoas que têm, por exemplo, HIV e que estão em estado mais grave, que não conseguem controlar com medicamentos. Então, essas pessoas, nos Estados Unidos, foi definido ontem que elas receberão a terceira dose. Então, vamos dizer assim, naquele cartão de vacina desse grupo, esse grupo vai ser considerado vacinado se tiver 3 doses. A dose de reforço, né, que a gente chama de booster, aí o Fernando pode falar até melhor do que eu, essa dose de reforço, a gente espera que aconteça, porque o vírus vai mudar muito e isso vai ser para todo mundo, aí não são grupos específicos, não é terceira dose, são doses de reforço. Se a gente puder fazer uma analogia, as pessoas se lembrarem, por exemplo, a antitetânica. A gente faz uma dose de reforço ali com 6, 5 anos, depois mais 10 anos, a gente vai fazendo doses de reforço, porque o sistema imunológico, com o tempo, vai diminuindo a resposta dele a esse agente, né, infeccioso. Então, a gente ainda não definiu dose de reforço, mas terceira dose, alguns países já definiram grupos específicos que devem tomar. Muito bem, olha, primeiro quero agradecer a gentileza de vocês neste nosso painel da Delta, que foi ótimo, viu, poder ouvi-los um pouquinho e desejamos que chegue o quanto antes aquilo que o professor e doutor Fernando disse que ouviu nos tempos da pandemia, que nós possamos estar o quanto antes aqui, não é, professor? Falando, naquele tempo em que a gente tinha pandemia, mas infelizmente o tempo é agora, vamos enfrentá-lo da melhor maneira que pudermos. Quero agradecer então à epidemiologista Etel Maciel, que também é professora doutora da Universidade Federal do Espírito Santo, e ao virologista Fernando Spilk, que também é professor da Universidade Fevale, no Rio Grande do Sul. Muito bom dia para vocês, obrigada de verdade pela gentileza. Obrigada, bom dia.